Este personagem, encontrado em diversas culturas com variantes de seu nome, é considerado uma manifestação do espírito universal, um mártir cósmico que reflete o bem eterno que é celebrado pelo mundo afora. A narrativa de Kiram e sua morte violenta nas mãos de 3 companheiros de ofício, cada um guardando uma das portas do templo, é carregada de simbolismo esotérico. Kiram, ao se recusar a revelar os segredos sagrados, é agredido por cada um dos rufiões com um instrumento diferentes, régua, esquadro e maço, representando provações e testes na jornada maçônica em busca da verdadeira palavra perdida. Após sua morte, o corpo é sepultado com um ramo de acácia e, seguindo o ritual de iniciação, é simbolicamente ressuscitado através do forte aperto da pata de leão pela figura do mestre maçom. Na análise mais aprofundada, vemos o Chiron como um arquétipo da humanidade, um reflexo da ideia platônica de homem, que sofre uma degradação espiritual e precisa ser regenerado. Seu enredo alinha-se a ciclos astronômicos e filosóficos que datam da antiguidade, indo até as celebrações do culto a Osíris no Egito, assim como o hermético Hermes Trismegisto, destacando a interconexão de todas as grandes tradições místicas e esotéricas. A história de Kiram ainda é ligada ao martírio de Jacques de Molay, o último grande mestre dos Templários, e pela isso tem sua narrativa ligada a acontecimentos históricos mais recentes. Até mesmo especulações sobre conexões com Elias Ashmole, o assassinato do rei Charles Pirns, a Ordem dos Templários e a figura de Sir Francis Bacon, sugerindo uma possível reinterpretação do mito maçônico alinhada aos ideais baconianos de democracia universal e educação. Concluindo, a legendária história de Chiron é uma alegoria rica que encapsula a busca pela elevação e purificação espiritual na maçonaria e oferece um mapa para a transformação alquímica do ser humano, sempre com a promessa da redenção pelo trabalho perseverante na construção de um templo pessoal e universal de sabedoria e fraternidade. Na essência mística da maçonaria, se oculta um conhecimento sagrado sobre o fogo espiritual, chamado Kiram, que viaja pela coluna vertebral até atingir o ápice da regeneração humana. Esse fogo espiritual, quando elevado por todos os 33 segmentos da espinha dorsal até a câmara cúpula do crânio humano, acaba por entrar na glândula pituitária, que metaforicamente chamada aqui de Ísis, ativa a glândula pineal, ou Ra, exigindo o conhecimento do nome sagrado. Esse processo, abundantemente simbólico, reflete o objetivo mais elevado da maçonaria operativa, a abertura do olho de Horus, o olho da sabedoria e da iluminação espiritual. O enfoque da atenção à glândula pineal, muitas vezes representada na antiguidade por um cone de pinha, por ser considerada o olho sagrado, o terceiro olho dos antigos. E há inclusive representações em culturas variadas que indicam sua importância esotérica. Na tradição mística, a vitalidade espiritual é simbolizada e canalizada através de sistemas corpóreos e celestiais, onde cada órgão e cada signo zodiacal tem seu papel nesta grande obra arquetípica. Na pintura oriental descrita, há 3 explosões solares associadas a divindades hindus, Brahma, Vishnu e Shiva, cada uma ligada a regiões do corpo, representando os centros de energia espiritual e física. Este simbolismo se estende ao corpo humano e aos ensinamentos místicos ocidentais, sugerindo uma universalidade dos princípios místicos. A história de Kiram também tem um aspecto astronômico, o qual relaciona sua tragédia ao ciclo do Sol através dos signos do zodíaco, dando origem a inúmeras lendas e interpretações em diferentes culturas. A ascensão e a queda do Sol, seu assassinato pelos signos de inverno, sua jornada através da escuridão, até que ressuscita com o equinócio de primavera, são todas alegorias do processo espiritual de elevação, queda e redenção. Em última análise, Chiron representa a força criativa cósmica que cada pessoa possui, presa dentro das limitações materiais até que seja libertada pelo conhecimento e prática esotérica. Ele simboliza o potencial divino dentro de cada humano que aguarda para ser expresso plenamente, o qual é obstruído pelas leis do mundo material, simbolizadas pelos seus 3 assassinos. Por fim, o trecho deixa claro que a verdadeira beleza e a harmonia são princípios fundamentais para o desenvolvimento da alma, e que ambientes esteticamente ricos podem influenciar positivamente o desenvolvimento humano. Assim, os antigos mestres buscavam erigir estruturas e criar uma cultura que evocasse a mais elevada nobreza de sentimentos, contribuindo para o crescimento espiritual. A narrativa maçônica, portanto,
não é apenas uma história construída em torno de rituais e símbolos. É uma cartografia da jornada da alma, que reflete uma busca contínua pela sabedoria, pela iluminação e pela beleza na contradição aparente e no desafio da experiência física. No coração de Nova York, as marcas misteriosas na base da Cleopatra's Needle, agulha de Cleópatra, não são meros adereços. São reconhecidas como símbolos de primeira importância maçônica por S. Azola, o mestre maçom de grande reconhecimento. Atravessando continentes e culturas, esses símbolos encontram seus irmãos gravados em construções históricas, o Taj Mahal, a grande pirâmide de Gizé, uma linguagem oculta e universal que sobrevive na pedra. Essas marcas são o legado dos antigos arquitetos e construtores, uma irmandade que remonta a milhares de anos com Hiram Abiff à frente. Para eles, a criação de edifícios não era apenas uma atividade física, era uma prática sagrada que tecia as leis do universo nas estruturas que erguiam. Cada pedra trabalhada e marcada representava uma oferenda ao grande arquiteto do universo, selando a eternidade a cada toque do cinzel. Estas marcas têm mais do que um significado prático. Elas formam a essência de um ensinamento mais profundo, uma lição sobre a relação entre a matéria e o espírito. Segundo esta visão, os 3 graus da maçonaria representam um drama espiritual eterno, onde o grande mestre é simbolicamente assassinado e enterrado na própria estrutura que ele ergueu. No entanto, este mestre pode ser ressuscitado pela contemplação e compreensão da sabedoria embutida na arquitetura, revelando uma filosofia que ultrapassa a própria estrutura física. A lenda de Hiram Abiff é também uma metáfora da filosofia perene, vítima dos ataques do Estado, da Igreja e da plebe. O renascimento dos mistérios antigos, como na história de Hiram que sussurra um conhecimento secreto após sua ressurreição, pode significar a volta da sabedoria perdida, fundamental para o progresso da civilização. A verdadeira natureza da maçonaria vai além. É quase uma religião silenciosa. Ela busca a iluminação e a união entre Deus e o homem, preparando um caminho para uma civilização utópica liderada pelos sábios e iluminados, onde a verdade, simbolizada por Hiram, permeia cada partícula do cosmos. Este ideal se reflete numa grande universidade visionária, um espaço de aprendizado para as ciências sagradas e seculares, onde a vida espiritual, mental, moral e física é ensinada de maneira pura e sem dogmas. Uma sociedade regida pela sabedoria, onde cada forma e cada símbolo representam uma verdade eterna. A gênese dessas ideias remonta a Pitágoras, que viu na música não apenas uma arte, mas uma manifestação da ordem cósmica expressa em matemática e harmonia. Ele percebeu a relação entre os pesos dos martelos e as tonalidades que produziam uma escala diatônica. Os pesos eram como o cosmos, cada um em seu lugar, criando uma harmonia perfeita que é refletida na bela simetria da Tetráctis, a pirâmide de pontos que simboliza a relação entre os números e os intervalos musicais. A música, segundo Pitágoras, é o som visível da harmonia que rege o universo. E é assim que chegamos ao próximo capítulo, onde a teoria pitagórica da música e da cor colide para formar uma nova compreensão da harmonia universal e de como tudo, do mais ínfimo átomo à esfera das estrelas fixas, está intrinsecamente ligado pelo princípio da beleza harmoniosa. Neste mergulho no conhecimento esotérico, encontramos uma cartografia do invisível, um mapa que desenha as graduações energéticas e substanciais entre a Terra elementar e uma força absoluta e incondicionada. Através de 15 esferas que decaem desde a vida eterna e ilimitada até os 4 elementos concretos, uma pirâmide de energia e outra de substância demonstram suas proporções no cerne destes planos de existência. No mundo concebido por Pitágoras, a música não é somente arte. É uma ciência divina ancorada nos números e nas proporções matemáticas, refletindo a ordem estabelecida pelo bem no universo. Aqui, cada parte da criação é tuneada a um tom, um intervalo harmônico, um número, uma cor e uma forma. Pitágoras ia além, insinuando que os astros no céu também tinham sua própria harmonia, guiados por relações harmônicas que apropriadamente ecoam na lei moderna da química das oitavas. A música, segundo Pitágoras, era um remédio para a alma e corpo, capaz de curar por meio do que ele chamou de medicina musical. Algo notavelmente potente, podendo ser usado para acalmar um jovem embriagado e violento, simplesmente trocando a modalidade da música, ou para interromper uma ação de vingança através da atração magnética das modulações musicais.
A música curativa de Pitágoras se prestava a todas as formas de tratamento, indo de emoções desordenadas a condições físicas, aplicando diferentes melodias para diversas desordens da alma. O ensino musical era uma parte fundamental na educação da juventude grega, um alicerce que deveria ser puro e digno, rejeitando qualquer influência lasciva. Finalmente, o misterioso conceito da música das esferas, o canto cósmico que os corpos celestes emitiam em suas órbitas, era um ponto central na visão pitagórica do cosmos. Embora pouco se saiba dos detalhes desta teoria, fica claro que Pitágoras via o universo como um imenso monocórdio esticado entre o espírito absoluto e a matéria absoluta, e que através dele revela-se um universo orquestrado numa sinfonia divina, com cada planeta contribuindo com seu tom distinto dentro dessa harmonia celeste. E assim adentramos nesta escalada sonora do micro ao macrocosmo, onde a música é entrelaçada no próprio tecido do ser, demonstrando a busca humana eterna para entender as conexões ocultas que dançam ao som do grande maestro invisível que é o universo. Em nossa jornada pelo conhecimento secreto de todas as eras, chegamos à concepção cósmica onde os 7 céus cantam em harmonia, criando uma melodia que louva perpetuamente o Criador. Eles provavelmente seguem a ordem de ascensão estabelecida por Pitágoras, do luar, do primeiro céu até as esferas superiores. Dentro desta tapeçaria harmônica, reconhecemos a influência dos ensinamentos de Pitágoras. Foi ele quem introduziu a 8ª corda à lira, que originalmente possuía apenas 7 cordas, cada uma representando uma coroação com o corpo humano e os astros celestes. As sagradas canções egípcias ecoavam a essência divina, restringindo-se a esses 7 sons primordiais, tão poderosos que eram considerados construtores do universo. Perpassando a música está a filosofia da cor. Luz é mais que um mero fenômeno óptico, é uma vibração que dá e define a vida. Passamos a entender que, assim como a música, a luz e suas cores, embora imperceptíveis aos sentidos comuns, têm o poder de influenciar e moldar o mundo a nosso redor. Os antigos, cientes dessa força, enxergavam na cor uma linguagem sagrada e teciam suas cidades e templos conforme essa rica simbologia. A arquitetura, equiparada à música por grandes pensadores como Goethe, que a chamou de música cristalizada, é também moldada por esse conhecimento vibracional. Edifícios sagrados eram construídos pelos sacerdotes com uma maestria tal que se tornavam grandes instrumentos de som, capazes de, com um simples sussurro, gerar uma reverberação que preenchia todo o espaço. Os mistérios da correlação entre o visível e o invisível se estendem ainda mais. Cada elemento da natureza possui uma nota própria, e o mesmo acontece com cada indivíduo. Mitos como o da queda dos muros de Jericó ao som das trombetas israelitas simbolizam esse conhecimento arcano sobre o poder dos tons vibratórios individuais. Mais uma vez, os gregos ilustram essa compreensão através da tetractis pitagórica, onde a luz branca trina engloba em potencial todas as cores e sons, que por sua vez emanam e estabelecem a existência de tudo o que há. Esta é a dança das 7 luzes, que se dividem em 3 e 4, representando tanto os céus elevados quanto a esfera irracional inferior. A ordem das cores e notas forma não apenas a base artística e estética, mas toda a estrutura cósmica. E assim como existe um espectro que o olho humano não consegue perceber, há sons que o ouvido não capta e sabores que a língua não sente. Estamos cercados por um universo supersensível que só pode ser sentido por aqueles cujos centros de percepção foram suficientemente desenvolvidos. Diante de nós está um diagrama de 2 triângulos entrelaçados, um representando fogo e outro terra, explicando como os elementos não se misturam, mas mantêm harmonias específicas entre si, tal como nas escalas musicais e cromáticas. Estas harmonias, ligadas ao zodíaco, variam de acordo com a roda cromática e os posicionamentos astrológicos, cada signo refletindo sua própria coloração única. Nesta infinita melodia divina, cada cor e cada nota testemunha a dança complexa e ordenada dos astros e dos elementos, todos vibrando numa sinfonia que celebra a existência e o misterioso tecer da vida. E a arquitetura, talvez a mais tangível de nossas criações, permanece como a expressão material desse som harmonioso que molda em pedra e luz a música das esferas. No trecho atual do livro Conhecimento Secreto de Todas as Eras, mergulhamos profundamente na cosmovisão esotérica oriental, conforme apresentada por H.P. Blavatsky, e exploramos a relação simbólica entre as cores e a composição do ser humano.
assim como as correspondências entre os tons musicais e os planetas. Delving into a mesmerizing pool of colors and principles, Blavatsky associa cada cor do espectro a uma faceta específica do homem e a um estado da matéria, do violeta ligado ao etérico, passando pelo azul da aura e chegando ao vermelho, associado ao aspecto mais animal e passional da existência humana. Ela propõe uma reorganização dos planetas para preservar suas analogias tonais e cromáticas, sugerindo uma sinfonia celeste, na qual cada corpo celeste corresponde a uma nota musical específica. Avançando através das páginas, somos apresentados a uma perspectiva mística dos 4 elementos terrestres, desdobrados pelo renascentista Flood, que divide cada um em 3 categorias distintas de pureza e associa a eles intervalos musicais variados, criando uma harmonia elementar que ecoa a estrutura do universo. Ao chegarmos à seção peixes, insetos, animais, répteis e aves, entramos num reino onde a antiguidade via as criaturas menos evoluídas como símbolos poderosos das forças divinas, prestando-lhes veneração e estudando-as como manifestações físicas dos poderes etéreos. Este trecho nos informa que cada criatura encarna um aspecto da inteligência divina, e os sábios antigos escolhiam animais para representar princípios abstratos por meio de suas características visíveis. A água, fonte primária de toda a vida, traz à tona o simbolismo sagrado dos peixes, um motivo recorrente em diversas tradições mitológicas e religiosas. Os peixes aparecem em sistemas de crenças em todo o mundo antigo, desde Vishnu, da mitologia hindu, passando por Oannes, o salvador babilônico, até os primeiros cristãos que adotaram o símbolo do peixe para representar Cristo. Os mistérios seguintes exploram a rica tapeçaria de crenças em criaturas imaginárias, como os bestiários medievais, e a utilização de animais disfarçados nos rituais iniciáticos das antigas tradições místicas, onde cada forma animal simboliza diferentes forças e aspectos de consciência humana. Ampliando esse cenário, contos ancestrais falam de uma raça pré-histórica de criaturas compostas que já não mais existem, mas cujas descrições simbólicas ainda ecoam nos rituais e templos esotéricos. Estes símbolos são estruturas complexas que carregam em sua essência significados variados, como o Leviatã representando a força de vida solar aprisionada na matéria, ou os múltiplos aspectos do Cristo como Salvador e Redentor da humanidade, oculto na simplicidade da forma humana. Concluímos este trecho com as reflexões sobre a Leviatã e outros seres míticos, que refletem a rica interconexão de símbolos de transformação, redenção e a luta eterna entre os impulsos mais baixos e a busca pela iluminação espiritual, ressaltando que muitas dessas criaturas surgem como representações dos deuses nas lendas, ou são expressões dos princípios divinos trabalhando no mundo invisível. Cada elemento deste trecho é entrelaçado para formar um mosaico de intuições espirituais, onde cores, elementos, sons e criaturas míticas convergem para ilustrar a paisagem complexa de uma filosofia que tenta desvendar os mistérios da existência humana e universal. No mundo da sabedoria eterna, cada detalhe carrega um significado mais profundo. E algo tão singelo como um inseto pode ter um peso imenso na filosofia oculta. Vamos nos aprofundar nesse simbolismo curioso, tão minuciosamente explorado pelos sábios do passado. Começamos com uma obra categórica de 1609, o Amphitheatrum Sapientia Aeterna, de Henry Kunrath. Dentro dela há uma gráfica interessante, mostrando as ciências herméticas assediadas pelos críticos ignorantes do século XVI. Kunrath, com criatividade ácida, pinta seus caluniadores como seres quiméricos, exibindo animais exóticos simbolizando a maledicência humana. Dragões, sapos alados, pássaros com cabeças humanas, cada um simbolizando os ataques ineficazes à ciência hermética. Kunrath estava em algo fundamental. A ideia de que insetos, com suas formas diversas e às vezes ameaçadoras, representavam poderes espirituais e até mesmo demônios. A praga que trazia doença era frequentemente encarada como uma entidade viva e de forma aterrorizante, não simplesmente como uma colônia de germes, mas como um inimigo singular, nascido do ar. E então chegamos aos antigos egípcios, conhecedores de mistérios profundos. Para eles, o escaravelho não era apenas um besouro, mas o símbolo da força corpórea, ressurreição da alma e a representação do Criador Supremo. A figura desse inseto adornava sarcófagos e joias, essencialmente ligado à ideia do divino em cada ser humano. Guerreiros egípcios usavam escaravelhos como um emblema de força e coragem.
Agora pense no escorpião. Do ponto de vista egípcio, ele representava sabedoria, mas também autodestruição, um equilíbrio delicado entre iluminar e consumir. Além disso, era um símbolo de malícia e perfídia, associado à estrela Antares e ao deus do mal, Tifon. Assim como a figura mitológica Mantichora, cada detalhe simbólico influenciava o entendimento humano. E não esqueçamos as borboletas, Psyche em grego, símbolos da alma pelo processo de metamorfose. Símbolos ocultistas por excelência, as borboletas nos lembram dos estágios da alma no caminho para a iluminação, enquanto as mariposas noturnas mantêm o segredo da sabedoria oculta. Por fim, a aranha, com suas teias intrincadas, simboliza conexões profundas, enquanto que esmagá-las pode ser visto como um gesto de desrespeito ao mal, ao qual ninguém quer desafiar. Assim, nessa tapeçaria de significados, o que parece pequeno e insignificante ganha imensa significância. Através destes insetos, os antigos místicos encontraram formas de ensinar sobre as virtudes da vida, os perigos da existência e o caminho misterioso que a alma segue em sua jornada através dos tempos. Adentrando no universo oculto e misterioso de simbolismos e magia, esse trecho do livro Conhecimento Secreto de Todas as Eras nos revela como o mundo antigo via a relação intrínseca entre seres vivos e forças cósmicas invisíveis. Vamos embarcar nessa jornada, onde cada elemento da natureza carrega um significado mais profundo e uma conexão com o divino que nossos olhos normalmente não percebem. Era uma crença disseminada que certas plantas, animais e minerais eram considerados sagrados devido à sua peculiar sensibilidade ao fogo astral, essa misteriosa força que atualmente relacionamos com eletricidade e magnetismo. No mundo mineral, o ímã e o rádio, por exemplo, são surpreendentemente suscetíveis a essa força cósmica, essa energia vital universal. E no reino vegetal, crescimentos parasitários peculiares também mostram essa sensibilidade. Os magos da Idade Média se cercavam de criaturas como morcegos, aranhas, gatos, cobras e macacos por uma razão especial. Eles eram capazes de absorver as forças vitais dessas espécies e utilizá-las para seus próprios objetivos. Havia até escolas de sabedoria antigas que acreditavam que todos os insetos venenosos e serpentes surgiram das más inclinações humanas, como se a raiva e o ódio germinassem estarrecedoras formas de vida na natureza. A trama se adensa com a lenda americana indígena do Homem-Aranha, que tecia teias que conectavam os céus e a terra. Na Índia, certos deuses que labutaram na criação do universo são simbolizados por suas conexões entre a luz e a escuridão, tecendo essas ligações como se estivessem tecendo redes cósmicas, mantendo o universo em formação com fios de força invisível, os deuses aranha. Na maçonaria, a colmeia de abelhas emerge como um lembrete de que na diligência e no labor para o bem comum encontram-se a verdadeira felicidade e prosperidade. As abelhas, esses pequenos seres zelosos, são símbolos de sabedoria, trabalhando incansavelmente para extrair o pólen, assim como os homens podem colher sabedoria das experiências da vida cotidiana. Essas criaturas, sagradas para a deusa Vênus, integram um grupo de formas de vida que, segundo místicos, originaram-se no planeta Vênus há milhões de anos, daí a dificuldade de rastrear suas origens na Terra. A abelha, essencial na polinização das flores, é também um símbolo da força geradora. Na França, as abelhas chegaram a ser emblema de seus reis, que ostentavam vestes bordadas com a imagem desses insetos e entronizavam-se sob dosséis enfeitados com figuras gigantescas de abelhas. E por fim, o intrigante simbolismo da mosca, vista como um tormentor pela irritação que provoca nos animais. Baalzebub, ou Beelzebub, evoluiu de Baal-Zebu, divindade associada a uma habitação celestial, cujo nome sugeriu a imagem da mosca por sua capacidade de eliminar substâncias em decomposição, promovendo a saúde. Os judeus, interpretando essa divindade sob um viés de sátira, transformaram Beelzebub em príncipe dos demônios, trocando a reverência original por uma associação pejorativa. Encerramos com um toque de curiosidade histórica. Virgil, famoso poeta, foi acusado de bruxaria por criar um amuleto de uma mosca de bronze para a cidade de Nápoles, que supostamente manteve os insetos afastados por mais de 8 anos. Assim, esse trecho nos permite entender como o antigo conhecimento secretava uma visão do mundo em que tudo é interligado, e onde o sagrado se manifesta de maneiras que desafiam o nosso entendimento racional.
A simbologia desses seres nos lembra que, em tempos passados, a magia e a ciência não eram vistas como áreas separadas, mas como dois aspectos de um mesmo conhecimento universal, um tecido intrincado de significados e poderes que compunham a realidade. Neste trecho intrigante e cheio de simbolismos, mergulhamos na veneration antiga que enlaça os répteis, especialmente a serpente, a uma gama surpreendente de significados místicos e espirituais. A serpente, elevada a um patamar de sabedoria e salvação, entrelaça-se à história das civilizações desde os montes serpentinos dos nativos americanos até as cristãs entrançadas nos templos egípcios. O simbolismo da serpente encontra raízes profundas como emblema de imortalidade e renovação, devido à sua capacidade de trocar de pele, simbolizando a reencarnação, e em algumas culturas até a crença de que seriam eternas se não sofressem violência. Essa serpente enigmática também tem um elo com a criação e destruição do universo, simbolizando a força universal inerente tanto ao bem como ao mal, moldando o mundo e seus mistérios. Curiosamente, a serpente também está vinculada aos mistérios da medicina, representada no bastão entrelaçado de Hermes, ainda hoje ícone da profissão médica. A serpente, portanto, não é apenas um emblema do mal, como frequentemente é interpretada nos contextos cristãos, mas uma figura complexa que representa a sabedoria, a salvação e a natureza dual da existência. Os répteis, como os crocodilos e as tartarugas, também não escapam desse rico tecido simbólico, cada qual com seu significado, ora sagrados e mantenedores da sabedoria, ora precursores da longevidade e estabilidade, como no caso das tartarugas que suportam o universo. Além disso, a conexão com as estrelas e o cosmos se faz presente quando criaturas híbridas como o centauro ou o homem-touro são mencionadas. Representações simbólicas das constelações e dos seres celestiais que guardam os segredos do universo e da existência humana. Ao final, uma transição para o seguinte tópico do livro revela que nosso próximo mergulho será entre os seres de penas e asas, os pássaros, agentes do céu, mensageiros entre o divino e o terra. E assim, aguardamos o que estes emblemas da aspiração e da pureza têm a nos revelar no contínuo de nosso percurso pelo conhecimento oculto das eras. Nesta tapeçaria rica de sabedoria ancestral, desvendamos o sagrado zoológico das civilizações greco-romanas, americanas e egípcias, onde cada criatura alada detém um significado profundo. A águia eleva-se à posição de portadora da rapidez divina de Júpiter, o grande demiurgo, e revela-se como soberana dos céus materiais e períodos zodiacais, especialmente sob o signo de Escorpião, onde sua natureza flamejante evoca o fogo espiritual que transcende a matéria. Olhando além, encontramos o pássaro do trovão, reverenciado por certas tribos indígenas americanas, manifestando a voz dos céus e pavimentando o caminho para o espírito humano voar acima dos grilhões da mortalidade. No Egito, pássaros de porte real, com plumagens esplendorosas e olhares penetrantes, serviam como sentinelas do sol e mensageiros de deuses como Ra, Osíris e Horus. Em contraste, a figura do galo aparece como guardião do mistério e símbolo da vigilância e defesa. O pavão e o íbis, erradicadores de serpentes venenosas, avançam como guardiões da vida, adornados com a sabedoria das estrelas e imbuídos com o mistério da imortalidade. Aqui, a carne do pavão recusa a corrupção, como um eterno testamento para a alma humana que desafia a decadência. O íbis, consagrado a Thoth, levanta voo em uma melodia sagrada, detentor da pureza e da preservação, enquanto as aves noturnas, como corujas e morcegos, dançam nas sombras, balançando entre a sabedoria oculta e os mistérios inomináveis da magia. A narrativa segue por entre criaturas que nos lembram do constante ciclo de vida e morte, como o abutre e o condor, limpadores do mundo, que revelam uma beleza disfarçada na decomposição que gera vida. O papagaio e o corvo, falantes das línguas humanas, ficam na fronteira entre os reinos da fala e do silêncio. A pomba, no entanto, ascende como o mais puro símbolo do Espírito Santo, representando a ordem divina e a sabedoria, e encarna o poder por trás da criação do mundo. Este mesmo pássaro, outrora emblema de divindades pagãs de amor e fecundidade, agora vibra com a essência do amor maternal e da verdade espiritual irradiada. Por fim, o misterioso fênix, criatura eterna da alquimia e do renascimento, une-se à tapeçaria celestial, conclamando-nos a transcender o tempo e a matéria. Era uma vez uma criatura que morria em chamas aromáticas para renascer das cinzas, celebrando o ciclo eterno de morte e renascimento.
Ele carrega as virtudes da transformação, do renascimento espiritual, e simboliza esse núcleo místico de iniciação, em que cada ser, como o fênix, pode ascender das cinzas de sua existência física para uma vida renovada na espiritualidade. Assim se entrelaçam os fios do que antes pareciam contos dispersos, revelando um astro celeste onde cada estrela é uma ave com suas próprias chaves para os portais do conhecimento eterno. Neste trecho imersivo do livro O Conhecimento Secreto de Todas as Eras, mergulhamos na simbologia enraizada na fundação dos Estados Unidos, através de sua icônica grande águia do selo de Zeola, que em suas origens parecia mais com o mítico fênix. A construção original do selo mostrava uma ave com características marcantes que remetiam ao fênix, uma ave mitológica associada à renovação e ao renascimento, sugerindo a ascensão de uma nova nação das cinzas da velha Europa. Uma visão compartilhada por muitos dos fundadores do país. O simbolismo do número 13 nas várias facetas do selo reforça não apenas a lembrança das 13 colônias originais, mas também alude ao emblemático significado esotérico do número. Estrelas em forma de 13 pontas, ramos e flechas enumerando 13, e frases com 13 letras. Todos esses elementos invocam uma união de propósitos e potencial místico embutidos no coração da nação. Profundamente entrelaçado com os princípios maçônicos e ocultistas, o selo infunde alusões à pirâmide incompleta e ao olho que tudo vê, signos robustos que topam com a disposição dos fundadores maçons do selo, que foram inspirados e auxiliados por uma sociedade secreta europeia para fixar metas espirituais e ideais ainda ocultas no grande mundo. Em paralelo, exploramos outros símbolos animais sagrados, abrangendo uma vasta gama de culturas antigas. O leão, como o rei dos animais e símbolo solar, o gato pela antiga civilização egípcia como um mediador das forças magnéticas, e o apis, o touro sagrado, como manifestação da natureza física divina e símbolo da potência criativa solar, demonstram um rico tecido de significados atribuídos aos animais e sua relação com o divino e o cosmos. Concluindo, os antigos animais simbólicos como o bull, apis do Egito, o cordeiro e o bode integram todo o panorama simbólico, agindo como emblemas de conceitos poderosos como a transmutação alquímica, a pureza espiritual e a aspiração humana. O drone do Apis é um ato simbólico que reflete o processo de transição e elevação espiritual, onde após a morte renasce a vida eternamente renovada com a busca incessante da humanidade pela verdade e iluminação espirituais. Essa viagem pelo selo dos Estados Unidos e sua conexão com símbolos animais nos mosaicos de culturas diversas desvela não apenas a herança simbólica fundacional de uma nação, mas também a tapeçaria universal da busca humana pelo conhecimento superior e pela compreensão da jornada da alma. No coração das florestas místicas e nos templos antigos, os animais detêm um simbolismo que ressoa com a sabedoria dos tempos. Vejamos o cervo, vestido de sacralidade nas mistérios de Baco da Grécia Antiga, sua pele simbolizando o abandono estético e sua figura adorada junto à deusa da lua. No Japão, manadas desses seres graciosos ainda encontram lar sagrado perto dos templos. A força da natureza representa o bem e o mal, e isso foi capturado na imagem do lobo, especialmente no mito do Fenris Wolf da Escandinávia. Sua presença é a corporificação do caos e destruição, capaz de consumir até mesmo Odin, o pai de todos os deuses, sugerindo um triunfo das forças naturais descontroladas sobre a ordem criada por deuses. O unicórnio. Ah, o unicórnio! Essa criatura que combina características de vários animais e é adornada com um único e místico chifre. Embora sua existência real seja questionada, o poder simbólico é indubitável. Ele é uma alegoria da vida espiritual, com seu chifre representando a glande pineal, o olho da cognição espiritual no homem. No hermetismo e nos ensinamentos esotéricos, o unicórnio é o protetor da doutrina espiritual, e sua presença é um sinal da iluminação do iniciado. Avançando pelo bestiário simbólico, enfrentamos o diabólico Tifon egípcio, com suas representações variando de hienas a hipopótamos, mas sempre enraizado no mal e na proteção dos mortos contra profanações. Até mesmo o burro, que Jesus montou em sua entrada triunfal em Jerusalém, carrega camadas de representação tanto na derrocada da iniquidade, quanto na elevação do sagrado. O mundo animal se prolonga com o macaco, simbolizando a humanidade em seu estado primitivo e irracional. Sinocéfalos, o símio com cabeça de cão, liga-se a Thoth e simboliza a escrita e a sabedoria.
Ainda temos o cão, guardião da lealdade e da busca pela verdade, tornando-se símbolo tanto de Mercúrio quanto da estrela Sírius, um presságio celestial para os egípcios. Equestres palavras seriam dedicadas ao cavalo, essa força que carrega o fardo tanto físico quanto espiritual do homem. Não menos notório é o cavalo alado ou o tapete mágico, metáforas do conhecimento oculto e da ascensão espiritual do ser. O cavalo de Troia, por sua vez, é um arcabouço da astúcia humana, da potencialidade interior e da luta pela redenção da alma personificada por Helena. Emergindo das fábulas e da poeira das eras, contemplemos também as arpias, esse terror alado das mitologias, transmudando em forma tangível as energias invisíveis da natureza. Sua presença enigmática é mais uma página na relação eterna entre o ser humano e os mistérios que o cercam. Finalmente, concluímos este trecho com a discussão sobre o sagrado e o profano das flores, plantas, frutos e árvores. O sagrado Ione e Falos, venerados por civilizações antigas, simbolizam o poder criativo de Deus. Na tradição dos mistérios, estes elementos se refletem na estrutura da família e da criação, formando uma santíssima tríade de pai, mãe e filho, indelevelmente vinculada à estrutura do universo. Riquezas de simbologias naturais, onde cada flor, cada planta, tem sua própria história conectada ao divino, à moralidade ou à instrução filosófica. Neste trecho, desvelamos a teia simbólica que liga os animais à sabedoria ancestral e o profundo significado moral e espiritual da natureza encontrada nos rituais e crenças do passado. Assim como nos capítulos anteriores, somos convidados a contemplar o reflexo de verdades esquecidas, onde a natureza e a mitologia se encontram, para revelar os princípios ocultos que orientavam os passos dos antigos pelo caminho da iluminação. Neste trecho do livro Conhecimento Secreto de Todas as Eras, entramos em um universo onde a natureza não é apenas um cenário passivo, mas um livro aberto de símbolos e significados esotéricos à espera de ser decifrado. A flora, não apenas contemplada por sua beleza ou utilidade, é elevada ao patamar de sagrado, onde cada aspecto, seja a cor de uma pétala ou a forma de uma raiz, carrega uma mensagem para aqueles que sabem como interpretá-la. Vamos começar com a relação entre plantas e saúde. Desde ervas proféticas até remédios, nossos ancestrais enxergavam nas plantas uma ponte entre o físico e o espiritual. A semelhança física entre partes da planta e do corpo humano indicava, na mente antiga, um potencial terapêutico. Por exemplo, uma planta cuja raiz lembra um dente era usada para curar dores de dente. Esta era uma abordagem terapêutica que unia a semelhança visual ao poder de cura, um conceito fascinante que a modernidade quase esqueceu. Mas a riqueza simbólica das plantas se estende além da cura corporal. A flor, representando o sistema reprodutivo da planta, tornou-se um emblema de pureza sexual, um valor incalculável nos antigos mistérios. Neste mosaico simbólico, o lótus do Oriente e a rosa dos Rosacruzes ocupam lugares preeminentes como símbolos intercambiáveis, representando o mistério criativo materno. Enquanto o lírio é associado ao fálico, o lótus e a rosa se voltam para o feminino, o iônico. Na sabedoria transmitida pelos iniciados de tempos antigos, encontramos um conceito revolucionário, o de chakras, descritos aqui como vórtices giratórios de energia espiritual ao longo da coluna vertebral, cada um com suas correspondências em complexos neurais específicos. O despertar espiritual de um indivíduo poderia ser simbolizado pelo brotar da haste de Arão, ou na arte, por flores desabrochando no cajado sagrado dos mistérios, que representava a própria coluna vertebral. O simbolismo não se limitava apenas ao reino das plantas. A veneração também se estendia aos majestosos seres do bosque, árvores que se erguiam como pilares do céu. O cultus arborum, ou culto às árvores, via nelas representações da própria divindade. Edificações sagradas nasciam em meio a bosques considerados sagrados. Suas ramificações ofereciam proteção, e seu porte imponente era associado à força e à integridade. Povos antigos, como os hindus e os escandinavos, iam além, visualizando o macrocosmo ou o grande universo como uma árvore cósmica, cujo crescimento espelhava a expansão do cosmos a partir de uma semente espiritual. A árvore da vida, tão presente em narrativas místicas, abraça múltiplos significados, desde a representação do universo e seus inúmeros ramos de existência, à personificação simbólica do crescimento humano do escuro lodo da ignorância para a iluminação espiritual. Árvores, portanto, não eram simples vegetais.
mas emblemas vivos do itinerário da alma. Finalmente, o papel das árvores é enfatizado na arquitetura e na arte sacra, com colunas de templos adornadas por formas que remetiam ao lótus, expressando sabedoria eterna. Na verdade, é sugerido que os famosos cedros do Líbano, usados na construção do Templo de Salomão, podem ter sido uma metáfora para sábios iluminados e iniciados em sabedorias místicas. Este vasto panorama simbólico demonstra que em cada folha, flor ou raiz, reside uma história que fala sobre nosso passado espiritual e a busca por entendimento que transcende as eras. E mergulhamos mais fundo na floresta de simbolismos antigos, onde as árvores se elevam como totens emblemáticos da sabedoria esquecida. A árvore, com sua capacidade de perder e renascer as folhas anualmente, é em muitas culturas um símbolo potente de renascimento e reencarnação. Estamos falando de um ciclo de vida e morte que se renova, onde cada primavera traz a promessa de um novo começo. Dentro deste jardim de enigmas, duas árvores se destacam: a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. A árvore da vida está enraizada no conceito de equilíbrio espiritual, carregando o segredo da imortalidade. Já a árvore do conhecimento do bem e do mal exemplifica a polaridade, a flutuação de forças, que fala do segredo da mortalidade. No misticismo dos cabalistas, a árvore representa essa dualidade com profundidade, associando-as às colunas do diagrama Sephirothic, uma central para a árvore da vida e duas laterais para a do conhecimento. Esse tesouro de conhecimento que estamos explorando vai além das fábulas e toca diretamente no conhecimento sobre os processos criativos, algo que a figura da maçã representava, sendo associada ao despertar da consciência procriativa e materialização do universo. E a serpente de Éden, ela não é a vilã que nos contaram. Na verdade, para os ófitas, adoradores da serpente, a cobra que seduziu Eva é justamente a faísca de existência individual. Seguindo o caminho da mitologia dos deuses entre as árvores, encontramos o carvalho, o pinheiro, o freixo, o cipreste e a palmeira, cada um carregando significados distintos e servindo a propósitos específicos nos rituais e cultos antigos. E não nos esqueçamos do abeto e do cedro, árvores cujas conexões com divindades e práticas espirituais atravessam os tempos e continentes. A acácia ou tamarisco, sagrada para egípcios e judeus, e ainda reverenciada na maçonaria, simboliza a tenacidade da vida. Seus ramos, representando imortalidade, pureza e regeneração, são carregados nas mãos daqueles que adentram as passagens misteriosas das iniciações sagradas. Esse domínio simbólico abraça ainda uma rica vegetação de significados, desde o alface nas mistérios de Adonis, o lótus nas celebrações egípcias e bramânicas, o visco com os druidas, até o murto nas festividades gregas. Chegamos então à história de Tirão-Abif, central na maçonaria e ecoando o mito egípcio de Osíris. Ambos, Tirão e Osíris, são simbolizados pela acácia ou tamarisco, e suas narrativas de vida, morte e ressurreição se entrelaçam com a imortalidade. A pomegranate se firma como símbolo místico da promessa e da prisão de uma vida essencial, enquanto os antigos viam no vinho um paralelo com o sangue humano, uma bebida que embriaga e descontrola, colocando o homem em sintonia com seus instintos mais primitivos. Encerramos nossa excursão por esse trecho com a mandrágora, uma planta com poderes quase humanos e profundamente mágicos. Temida e reverenciada, essa planta-homem é um guardião na fronteira entre dois reinos, e suas raízes, diziam os antigos, clamarão com voz humana se arrancadas da terra. Assim, através do mandrake e das outras plantas sagradas, percebemos como a natureza era tecida dentro do próprio tecido da espiritualidade antiga. Cada planta, com seu peculiar simbolismo, oferece uma chave para compreender como nossos ancestrais viam o mundo e sua conexão com o divino. E enquanto exploramos esses símbolos ancestrais, lembramos que cada folha e raiz eram fragmentos de uma linguagem universal, esperando por aqueles dispostos a ouvir suas histórias esquecidas. A magia e o misticismo das plantas, pedras e metais se juntam na tapeçaria intrincada da sabedoria da Idade Média que estou desvendando para vocês hoje. Vamos mergulhar de cabeça na relação simbólica e poderosa que existia entre a natureza e o esotérico, tão reverenciada pelos nossos ancestrais. Primeiro, a mandrágora. Essa planta enraizada em mitos e lendas, com a sua aparência quase humana, foi manipulada artesanalmente para se assemelhar ainda mais a uma figura humana. Essas mandrágoras humanizadas eram valiosas, pois se acreditava nelas uma força sobrenatural.
não só possuíam propriedades narcóticas, como também eram envolvidas em práticas mágicas, sendo ingredientes fundamentais em poções de amor. A sua conexão com a origem do ser humano também era especulada, sugerindo uma metáfora para o surgimento da vida terrestre partindo do barro primordial. Por outro lado, a cebola, objeto de devoção no Egito Antigo, era símbolo do universo devido à sua estrutura concêntrica, reverberando as camadas da criação. A cebola, assim como o alho, carrega até hoje uma reputação de poderoso instrumento mágico, capaz de tratar condições tão diversas como obsessões e vampirismo. Segundo a sabedoria antiga, o alho podia até proteger uma casa inteira contra forças maléficas. As plantas trifoliadas, a exemplo do trevo, e especialmente aquelas com uma quarta folha, eram vistas como sagradas. Essa quarta folha trazia ainda mais significado, pois simbolizava a redenção da humanidade, juntando-se assim ao princípio da Trindade. Passando da botânica à alquimia, encontramos a imagem da árvore da alquimia. Os alquimistas representavam os metais como ramos brotando de um tronco único, evidenciando uma vida solar única nutrindo todas as formas do universo. Da mesma forma que os primeiros homens surgiram da terra, metais e minerais nascem e crescem sob a influência natural dos elementos, dentro do coração da terra, analogamente aos vegetais no campo, e das sombras da alquimia para as pedras, cujo estudo nos leva de volta ao espiritual. As rochas e a terra correspondem aos ossos e à carne do planeta, cada pedra sendo um emblema do espírito eterno. Para os iniciados, a imagem do esqueleto com a foice representa a deidade Saturno e a natureza espiritual que sustenta toda a criação. A primitiva adoração a pedras revela respeito profundo, tornando pedras em monumentos, testemunhos da existência de povos antigos e extintos. Assim, o trecho que exploramos é uma viagem ao coração de uma era onde o simbolismo da natureza era a linguagem através da qual o místico e o material se comunicavam. Cada elemento, seja uma cebola, um talismã de mandrágora ou uma monolítica rocha, cada um desses carregava significados profundos, tecendo juntos o tecido da existência humana com os fios do infinito e do divino. E então, seguimos adiante na jornada, desvelando ainda mais sobre os segredos profundamente incrustados nas pedras, metais e gemas. Neste trecho, exploramos antigos conceitos simbólicos que conectam mitologia, filosofia e tradições esotéricas. Comecemos com a imagem impressionante de Saturno, engolindo uma pedra que acreditava ser seu filho Júpiter, manobra de Rhea, sua esposa, para salvar a criança. Essa pedra, mais tarde venerada em Delfos, simboliza a eternidade, a imutabilidade da verdade e da divindade, um tema recorrente no esoterismo. Os gregos, os brâmanes e os egípcios reconheceram o planeta Terra como um corpo esférico, mas ao referirem-se a ele como elemento, falavam de seus 4 cantos, um conceito que ancora a constância das leis naturais e divinas. Este retrato da Terra, sustentado por pilares tanto literais quanto filosóficos, nos conecta com o modo como os antigos percebiam a realidade como sustentada por princípios imutáveis. A pedra filosofal, comum nas alquimias culturais, é na verdade um símbolo do conhecimento filosófico, da sabedoria que transmuta a ignorância em iluminação, um paralelo poderoso à história da pedra que Júpiter salva, que é então transformada em objeto de veneração e representação da verdade divina. Avançamos então para as tábuas da lei dadas a Moisés no Monte Sinai. Produzidas da safira divina, as leis estavam escritas com letras luminosas, refletindo uma verdade celeste diretamente da divindade. Porém, devido à idolatria dos israelitas, Moisés destruiu essas tábuas, substituindo-as por tábuas de pedra mais rústicas, com letras mais antigas. Um gesto simbólico que representa o distanciamento da sabedoria divina em favor do conhecimento mundano. Esses temas sobre a realidade da existência se aprofundam com o simbolismo das 2 colunas do Templo de Salomão, Jaxim e Boaz, representando luz e escuridão, masculino e feminino, ativo e passivo. Os iniciados compreenderiam todas essas dualidades como fundamentais para a estrutura da criação e o caminho para a iluminação. Finalmente, a narrativa atravessa a história do Santo Graal, ligando-o à queda de Lúcifer. O Graal tornou-se o símbolo da busca eterna pela verdade, enraizado em tradições pagãs e cristãs, e conectado a mistérios da geração da vida e os mistérios da Grande Mãe, Natureza. Portanto, este trecho reúne uma tapeçaria rica de correspondências simbólicas que conectam as tradições antigas a um entendimento profundo sobre o mundo espiritual e material,
e os mistérios divinos que governam nossa busca pelo conhecimento e pela compreensão do cosmos. Vocês já se perguntaram por que certos símbolos aparecem nas mais antigas histórias e mitologias da humanidade, tal como o cálice sagrado, o Santo Graal? Bem, mergulhemos juntos nas profundezas deste mistério, onde o Graal é mais do que um objeto. Ele é o emblema do nosso mundo interior e da própria natureza do ser humano. Considerado um recipiente, simboliza a capacidade de conter a essência viva dos mundos superiores, atuando como ponte entre o divino e o mortal. Nessa linha, os cristãos veem o Santo Graal como o coração que alberga a água viva da vida eterna, refletindo um profundo amor. A busca pelo Graal é uma jornada de autoconhecimento, onde ao encontrá-lo, encontra-se a perfeição suprema de ser. Essa epopeia mística não é para todos. Apenas aqueles que se elevam acima dos prazeres sensoriais podem vislumbrar sua verdadeira forma e significado, tal como revelado no poema de James Russell Lowell, onde só ao renunciar às ambições e purificar-se o cavaleiro é capaz de enxergar o Graal em um simples copo de um leproso. A ponte entre a lenda e a realidade se faz presente na saga dos deuses solares martirizados, cujo sangue divino capturado pela matéria da terra é libertado através das iniciações sagradas. Analogamente, imagens sagradas, graças à sua composição e rituais dedicados, eram acreditadas a serem habitadas pelas divindades que representavam, agindo com vontades e poderes humanos, fenômenos que desafiam explicações meramente físicas. As pedras, no contexto antigo, também eram objeto de reverência e uso divinatório. Vamos da pedra de fundação do trono britânico à mística pedra negra da Caaba em Meca, ambas carregadas de simbolismos e poderes espirituais atribuídos através dos tempos. Passando para o fascinante campo dos metais e gemas mágicas, adentramos um terreno onde os antigos viram em cada elemento um reflexo das forças celestiais em nosso mundo físico. Estes elementos, quando alinhados com suas respectivas forças celestes, poderiam agir em benefício da humanidade. Seus poderes mágicos estão inscritos em antigos textos, onde vemos que cada metal e gema corresponde a uma divindade ou planeta, como ferro para Marte ou ouro para o Sol. A sabedoria que nos foi legada explica que os 4 estágios da vida, infância, juventude, maturidade e velhice, eram alegoricamente representados pelas idades do ouro, prata, bronze e ferro. Cada um também corresponde a um período dos deuses, dos homens e do universo. E para finalizar esse tour pelas relíquias místicas, voltemos nossa atenção para os anéis e joias encantadas. Desde anéis de invisibilidade até talismãs para longevidade, o poder das gemas e metais foi amplamente explorado na antiguidade, com propriedades e significados que refletem o estado de realização espiritual do seu portador. Assim, na mão de magos e sábios, as pedras não eram meros adornos, mas ferramentas de poder. Cada vez que tocamos num objeto antigo ou admiramos uma joia reluzente, estamos frente a frente com a história viva. Histórias de grandes feitos e sabedoria oculta que atravessam os séculos. Esses símbolos e objetos são como espelhos refletindo a divindade, ensinando-nos sobre o cosmos e nossa própria essência. No universo do conhecimento arcano, a matéria e o espírito dançam em harmonia eterna, revelando os mistérios que à nossa curiosidade são apresentados. A bola de cristal, tão mal compreendida e utilizada, na verdade detém um simbolismo profundo e tríplice. Ela representa o ovo universal cristalino, no qual toda a criação é refletida em suas profundezas claras. É também um símbolo de deidade antes de sua associação com a matéria. E, adicionalmente, a bola de cristal simboliza a esfera etérica do mundo, onde a imagem perfeita de todas as atividades terrenas é eternamente preservada. Nos céus, meteoros eram vistos como presentes dos deuses e eram guardados como sinais de um acordo divino com a comunidade onde caem. Pedras naturais marcadas por aspectos únicos também eram encontradas e veneradas, como na China, onde uma laje de mármore exibe a imagem perfeita de um dragão chinês, simbolismo altamente respeitado e influente até nos dias de hoje entre aqueles devotados à religiosidade. Agora vamos adentrar o universo da magia cerimonial e da bruxaria. A magia cerimonial é uma arte antiga que invoca e controla espíritos através da aplicação científica de fórmulas específicas. Um mago, com suas vestimentas sagradas e uma varinha decorada com hieróglifos, tinha o poder de influenciar os habitantes invisíveis dos elementos e do mundo astral. Embora essa prática fosse complexa e extensa na antiguidade,
sua perversão deu origem a várias escolas de feitiçaria e magia negra. O Egito, um epicentro de conhecimento e berço de muitas artes e ciências, deu espaço à experimentação transcendental. Magos negros de Atlântida continuaram a exercer seus poderes sobre-humanos até corromperem totalmente os valores primitivos dos mistérios. Com o estabelecimento de uma casta sacerdotal, eles usaram a religião para paralisar as atividades intelectuais e espirituais dos indivíduos, forçando uma submissão incondicional aos dogmas impostos pela casta religiosa dominante. Os hieróglifos e rituais foram alterados e idolatria introduzida, enganando seus devotos com falsas interpretações. A superstição prevaleceu, transformando a humanidade em escravos daqueles impostores espirituais. Muitos cabalistas medievais, convictos de que suas escrituras apoiavam a prática, dedicaram suas vidas à magia cerimonial. Essa transcendental magia baseava-se na fórmula mágica de Salomão, considerado pelos judeus como o príncipe dos magos cerimoniais. No entanto, entre os cabalistas havia magos negros que se desviavam dos conceitos nobres e se enredavam em demônios e bruxaria, tentando alcançar poderes sobrenaturais por meios de espelhos mágicos ou dagas consagradas, distanciando-se da vida virtuosa que traz, sem qualquer auxílio, o homem ao estado de plenitude individual. A prática da magia branca ou negra depende do controle da força vital universal, o que era simbolizado pelo célebre bode de Mendes na antiguidade. Essa criatura hermafrodita servia como símbolo da luz astral, controlada para produzir os fenômenos do transcendentalismo. Magos muitas vezes se perderam ou pereceram ao abrir caminhos que permitiam que criaturas submundanas interagissem em seus assuntos. A vida e as práticas mágicas de Dr. Johannes Faustus, Dr. Faust, são um testemunho disso. Experiente em escritos mágicos, ele conseguiu vincular um elemental a seu serviço, mas eventualmente, como muitos antes dele, encontrou um fim desastroso. Enquanto a imagem demoníaca da Idade Média parece ter se dissipado, as práticas de magia negra passaram por uma metamorfose e continuam presentes em ideologias modernas. Sob formas disfarçadas de psicologia da prosperidade, técnicas de venda de alta pressão e outras, o velho artifício da magia negra permanece vivo, provocando os mesmos perigos eternos ao humano que se entrega ao egoísmo e à gratificação dos desejos pessoais. No mundo sombrio e misterioso das artes ocultas, onde o poder e o perigo dançam juntos à beira do abismo, estabelecer um pacto com o sobrenatural é um jogo de altíssimo risco. Aqui, somos apresentados ao mago que faz um acordo ousado com uma entidade chamada Astaroth, mergulhando em busca de servos espirituais capazes de cumprir seus desejos e necessidades com agilidade surpreendente. Somente Aciel, o espírito tão rápido quanto o pensamento humano, satisfaz suas exigências e se torna seu servo fiel. O texto revela um catálogo de espíritos, cada um com habilidades e exigências particulares. Temos Aciel, mestre da rapidez e da riqueza, Aniguel, o descobridor de tesouros, Marbuel, senhor enigmático e protetor do segredo da raiz mola, uma planta capaz de destrancar o que está selado, Aciebel, regente das profundezas marinhas, Machiel, a dama que eleva seu mestre a honras, e Baruel, soberano das artes e do conhecimento. Para dominar esses seres e garantir que suas invocações sejam bem-sucedidas, o mago deve seguir um ritual meticuloso, desenhar sinais específicos, preparar círculos de proteção e realizar convocações em momentos e dias apropriados. Uma dança mágica entre símbolos poderosos, como espadas e pentagramas consagrados, e frases de invocação. Esse processo complexo supõe criar laços com seres de outro mundo, um empreendimento que deve ser feito com precisão e respeito absoluto às regras estabelecidas. Em meio a essas práticas, há um aviso implícito. O poder concedido pelos pactos feitos com a escuridão pode ser insidioso. O mago, inicialmente confiante na sua capacidade de controlar entidades convocadas, logo aprende que sua jornada é repleta de armadilhas mortais. Com o tempo, começa o desespero para se manter vivo e evitar tornar-se servo de sua própria criação demoníaca. Este é um homem que, aterrorizado diante a morte, recorre ao horror de se tornar um vampiro oculto, sugando a vitalidade de outros seres para prolongar sua infeliz existência na Terra. Neste trecho, somos também apresentados ao modo de operação para a invocação de espíritos, um manual que detalha as orações e os rituais necessários para chamar e controlar os seres do outro mundo. Destacam-se as chamadas e as respostas,
mantendo uma cortesia que contrasta com o perigo subjacente à prática. É como se o ritual fosse uma peça teatral, onde cada palavra e gesto carrega consigo o peso de séculos de conhecimento esotérico. Nesta viagem pelo conhecimento oculto, onde os magos e seus ajudantes espreitam os confins do desconhecido, somos lembrados do duelo eterno entre poder e perdição, e da linha fina que demarca a ambição humana e seu potencial para a destruição. Este é um caminho escolhido por poucos, os corajosos ou talvez os tolos, que ousam tocar o véu que separa o nosso mundo do reino das sombras. No reino oculto da magia cerimonial, o diálogo entre o praticante e a entidade espiritual é uma dança rigorosa de perguntas, respostas e promessas. O praticante, buscando aumentar seu conhecimento e habilidade nas artes liberais e mágicas, exige um juramento de fidelidade do espírito. Em contrapartida, o invocante promete manter a sua parte do acordo com reverência e cortesia. Este é um procedimento cuidadosamente orquestrado, onde símbolos, pentagramas e pactos desempenham papéis cruciais. O pentagrama em si, símbolo da natureza microcósmica do homem, é a chave para despertar poderes ocultos e obtenção do conhecimento supremo da magia branca. Quando a entidade concede suas respostas e o invocante completa sua demanda, uma licença para partir é dada, agradecendo humildemente à entidade por suas respostas e permitindo-lhe que retorne em paz. Em contraposição à magia cerimonial, que evidencia um equilíbrio e respeito mútuo entre invocante e entidade, a magia negra é caracterizada por uma luta de vontades e uma inversão da autoridade. Aqui, não é o demônio que se submete ao mago, mas o contrário. O pacto na magia negra é assinado com o próprio sangue do mago, e uma batalha insolente se inicia. A entidade, em seus múltiplos ardes, tenta a todo custo evitar que o mago cumpra sua parte do acordo, pois se ele falhar, sua alma será reclamada pelo elemental. A narrativa de tais práticas nos leva a refletir sobre o simbolismo do pentagrama, que, quando utilizado por praticantes de magia negra, é distorcido e pervertido, afastando as forças benevolentes para dar lugar às sinistras intenções por detrás do signo da pata fendida, também conhecido como pegada do diabo, ou o bode de Mendes. Expandindo esse panorama esotérico, entramos em contato com a pneumatologia, um estudo das substâncias espirituais popularizada por Paracelsus, que propôs a existência dos elementais. Essas criaturas, divididas em gnomos, ondinas, sílfides e salamandras, residiriam nos substratos invisíveis e espirituais dos 4 elementos clássicos: terra, fogo, ar e água. Em suas explicações, Paracelsus não somente ilustrou os detalhes físicos de tais seres, como também delineou suas influências sobre o mundo visível. Em tempos antigos, era comum acreditar que o mar, as florestas, os rios e o fogo estavam habitados por esses seres elementais, e seu culto se mesclava com a adoração de divindades pagãs. Este trecho nos convida a um estudo mais profundo da relação entre o praticante e o sobrenatural e como isso se entrelaça com a compreensão do mundo. Nos relatos sobre a convocação de espíritos e a formulação de pactos, vê-se um retrato do delicado equilíbrio entre poder, conhecimento, o sagrado e o profano, um equilíbrio que se reflete na natureza dual dos próprios elementos e na alma humana, que busca, através do ocultismo, expandir seus horizontes para além do tangível. A magia e o mistério dançam pela literatura e pela tradição de várias culturas, trazendo à vida seres encantados que habitam um mundo que se espreita na borda da nossa compreensão. Da fantasia travessa do Puck de Shakespeare, à luz dançante da Tinkerbell de Barrie, atravessamos um portal para um universo onde espíritos da natureza pululam e interagem com o tangível. Mas o que são esses espíritos, esses seres etéreos? Paracelsus, o conhecido nome do mundo esotérico, nos oferece uma explicação detalhada, separando a carne humana, essa que todos conhecemos, como herdeiros de Adão, da carne de outra ordem, mais refinada e não sujeita às limitações humanas. Na verdade, os corpos desses seres elementais são compostos dessa carne não adâmica, um tipo de carne translúcida e etérea. Imagine algo que não é espírito e nem matéria como a conhecemos, mas habitando um ponto intermediário entre ambos. Temos então os elementais, seres com sangue, ossos e carne, seres que se reproduzem e levam uma vida quase que reconhecível, se não fosse pela sua natureza excepcionalmente rápida e suas longevidades particulares, vivendo de 300 a 1000 anos. Esses seres, todavia, estão confinados a um reino singular, ligados de maneira indissolúvel a um dos elementos naturais,
água, ar, terra e fogo. Existe um etéreo distinto para cada elemento, e cada um desses etéreos abriga uma família diferente de espíritos da natureza. Eles não podem ser destruídos por elementos materiais convencionais, pois vibram em uma frequência superior. Para eles, a morte significa simplesmente um retorno ao elemento do qual surgiram, sem preservar uma consciência individualizada além da vida. Os gnomos, que vivem no éter terreno, são apenas uma das famílias de elementais abordadas por Paracelsus, e sua existência e função assumem uma extensa variedade, desde os responsáveis por cuidar das gemas nas profundezas da terra, até aqueles que convivem com as plantas, cada um atuando segundo sua natureza correspondente. Eles são construtores de moradias feitas de uma substância que lembra alabastro, mármore e cimento. Mas ao mesmo tempo, uma substância misteriosa que não encontramos em nosso mundo palpável. Essas criaturas, embora desprovidas da complexidade espiritual dos anjos e arcanjos, compartilham conosco esse universo terreno de maneiras inimagináveis. Eles agem em harmonia cósmica e têm seus próprios reis e convenções sociais. Mas atenção, apesar de seu aspecto intrigante, não são todos que consideram os gnomos amigáveis. Eles são conhecidos por seu temperamento maleável, que, quando traído, pode se voltar contra nós com consequências nada favoráveis. Seguindo a tradição estabelecida pelos antigos, esses seres da natureza o recebem com reverência, vivendo entre as 4 direções cardeais, com os gnomos ao norte, representando a terra, a escuridão e a introspecção melancólica. E assim, enquanto caminhamos pela densidade do nosso mundo material, os gnomos e seus parentes elementais dançam em sua leveza etérea, tocando a terra com mãos que moldam a natureza, invisíveis aos olhos, mas infinitamente presentes no grande tecido da existência. Neste segmento fascinante, mergulhamos no mundo encantador dos gnomos, essas criaturas que povoam os contos de fadas e o imaginário popular, mas que aqui são descritos com um toque de realismo mágico. Esses seres retratados com características muito humanas formam famílias e são conhecidos por suas roupas feitas dos elementos em que vivem, ou até mesmo pelas roupas que crescem com eles, similares ao pelo dos animais. Os gnomos têm uma reputação de trabalhadores diligentes, mas também são conhecidos por seu apetite insaciável, uma característica que torna seu dia a dia uma incessante busca por alimento, o qual asseguram por meio de um trabalho árduo e minucioso. Entre os tipos mais comuns dessas criaturas, temos o brownie, ou elfo, pequenos seres travessos, de estatura entre 30 e 45 centímetros, que preferem vestir-se de verde ou marrom. Fazendo jus ao nome gnomos, frequentemente aparecem como figuras robustas e muito idosas, com longas barbas brancas. Uma visão comum é vê-los emergindo ou desaparecendo em troncos de árvores, onde costumam morar. Uma observação bastante curiosa é que crianças pequenas tendem a avistar gnomos com maior frequência, talvez devido à sua conexão mais fluida e menos obstruída com o mundo invisível e natural, em comparação com os adultos, já profundamente enraizados no mundo material. Paracelsus, um filósofo suíço, oferece uma perspectiva interessante sobre os gnomos. Para ele, enquanto os humanos vivem nos elementos exteriores, os elementais, como os gnomos, residem nos elementos interiores. Eles possuiriam, segundo ele, suas próprias moradias, vestimentas, costumes, linguagens e formas de governo, tão organizadas quanto as sociedades humanas. No entanto, as visões de Paracelsus não são universalmente aceitas. Enquanto ele propõe que os gnomos são feitos de éteres invisíveis e sutis, visíveis apenas em condições específicas e para pessoas em sintonia com suas vibrações etéreas, os gregos acreditavam que muitas dessas criaturas tinham corpos materiais capazes de operar no mundo físico. Para coroar estas descrições, temos a intrigante história contada por Santo Jerônimo sobre um sátiro que teria sido capturado vivo e exibido ao povo durante o reinado de Constantino. A criatura apresentava forma humana, com chifres e pés de cabra, e após sua morte, foi conservada em sal e levada ao imperador. Histórias como esta balançam a linha entre o mito e uma possível realidade deformada pelas lentes da superstição e dos relatos de monstros. Com essas narrativas, confrontamos a complexidade do discernimento entre visão física e visão etérica, considerando as diferentes opiniões sobre a materialidade desses seres míticos, e nos perguntamos até onde nossas percepções podem realmente nos levar a entender sobre esses mundos ocultos e suas criaturas elementais.
e mergulhamos no reino mágico dos elementais da água, os Ondines, espíritos graciosos e simétricos que habitam nossas águas. Eles controlam o fluxo e a função do elemento água na natureza, simbolizando frequentemente figuras femininas, pois a água é um símbolo feminino. Agrupados em várias famílias, os Ondines encontram lares em cachoeiras, rios, pântanos e lagos de montanha, trazendo consigo histórias e lendas de seu convívio e eventual retorno às suas origens aquáticas após interações com os humanos. Quando olhamos para essas criaturas encantadoras, no entanto, não sabemos muito sobre os Ondines masculinos, mais misteriosos e residindo em grutas de corais ou entre os juncos. Lendas celtas até nos falam de uma raça semidivina que habitou a Irlanda muito antes dos habitantes atuais, retomando-se as terras pantanosas com a chegada dos seres humanos modernos. Os Ondines, em seu esplendor, parecem deusas gregas quando observados, emergindo das águas envoltos em bruma. Já os salamandras, os ardentes espíritos do fogo, habitam um éter espiritual e inflamado, vital para a existência do fogo físico, sendo invocados através do conflito de forças, como o atrito. Para se comunicar com esses seres intensos, os anciãos criaram incensos especiais. E assim, ao ardê-los, os salamandras podiam se manifestar através da névoa etérea. As descrições vão de bolas de luz a grandes entidades ardentes. Nutrindo a saúde do fogo da paixão humana, eles residem sob a influência do sul e trabalham no calor do corpo e no emocional vigoroso. Por fim, nos elevamos ao reino aéreo dos Sylphs, habitantes do invisível e refinado éter do ar. Sócrates, através dos diálogos de Platão, nos fala de seres que vivem no ar como nós vivemos no mar. Estes seres são os Sylphs, encapsulando sílabas de inspiração para sonhadores, poetas e artistas e atuando com gases e sistemas nervosos humanos. Os Sylphs variam em tamanho e vivem longos anos, alguns até milênios sem parecer envelhecer. Seu território está no leste, emanando alegria, mudança e capricho. Dessa forma, entendemos como antigos filósofos e pensadores olhavam para o mundo natural ao nosso redor. Não como uma série de processos impessoais, mas como uma tapeçaria complexa de entidades e personalidades que tecem e moldam o universo aparentemente caótico. E é nesse intricado entrelaçar de forças sutis que encontramos a harmonia e a beleza da existência. Neste trecho de O Conhecimento Secreto de Todas as Eras, mergulhamos no universo místico dos elementais e na visão hermética da medicina. Começamos com uma atribuição fascinante. Cada signo fixo do zodíaco está ligado a um reino elemental. Touro está vinculado aos gnomos, tempestivos trabalhadores da terra, Escorpião aos elusivos undines, entidades aquáticas, Leão aos ardentes salamandras, dançarinos das chamas, e Aquário aos Sylphs, manipuladores dos éteres e gases. A Igreja Cristã, através dos tempos, lançou uma sombra sobre essas entidades, classificando-as todas como demônios, um erro grave, pois, diferentemente dos demônios, os elementais não são intrinsecamente malévolos. São parte da natureza, como as plantas e os animais. Há uma curiosa discussão sobre a mortalidade dos elementais, já que se acredita que, ao contrário dos humanos, eles não possuem esperança de imortalidade, exceto em raros casos onde iniciados lhes conferiram tal dom. Sua inteligência é de um tipo especializado, extremamente avançada em seu elemento, mas sub-humana em complexidade quando comparada à racionalidade humana. Outro ponto intrigante é a explicação de entidades como íncubos e súcubos, frequentemente confundidos com elementais, mas que são criações parasitárias se alimentando de pensamentos e emoções impuros. Eles buscam os vícios humanos e são atraídos por ambientes degradantes. O texto traça uma linha divisória entre os inocentes elementais e criaturas maliciosas como vampiros, íncubos e súcubos. Vampiros seriam corpos astrais que roubam energia vital para sobreviver, enquanto íncubos e súcubos nascem da imaginação e dos instintos mais baixos. Em seguida, somos apresentados ao conceito revolucionário da concepção imaculada como união de humano e elemental, com figuras lendárias como Hércules e Merlin, citadas como frutos dessas uniões. Virando a página para o terreno da farmacologia hermética, o texto afirma que a arte da cura era originalmente um dos conhecimentos sagrados dos sacerdotes, envolto no mistério da origem das crenças religiosas. Era um conhecimento preservado pelo clero e compartilhado apenas com os dignos. O resumo toca no sistema médico de Paracelsus,
médico e alquimista do século XVI, que defendeu a unidade de filosofia, ciência e religião como fundamentais para a compreensão completa do universo e de seus mistérios. Segundo ele, doenças têm origem na natureza invisível do homem e a medicina deveria ser aliada da natureza, não sua inimiga. A verdadeira sabedoria viria da harmonização dos três campos: filosófico, científico e religioso. Essa síntese no trecho presente sublinha a complexa relação entre o mundo visível e o invisível, o papel do ocultismo na compreensão do universo e, em especial, do ser humano, tanto em sua saúde como em sua natureza integral. Navegamos profundamente na corrente da sabedoria hermética, onde a alquimia e o esoterismo se fundem para desvendar os segredos do universo. No coração deste trecho do Conhecimento Secreto de Todas as Eras, encontramos o conceito fundamental do arqueos, ou força vital da vida, sinônimo do luz astral ou ar espiritual dos antigos. É esta energia que forma o elo invisível entre a matéria e o espírito, sustentando todas as formas de vida e manifestação. Este mesmo arqueos tem sua origem no corpo espiritual da Terra, com cada ser possuindo não apenas um corpo físico tangível, mas também um corpo etéreo, uma contraparte vital e translúcida que sobrevive mesmo após a morte. Tais sombras etéreas vistas ao redor dos cemitérios são frequentemente confundidas com fantasmas, mas são na verdade meros reflexos de uma realidade mais sutil. Os antigos entendiam que desequilíbrios nesse corpo etéreo poderiam levar a doenças físicas. Paracelsus, um grande nome da alquimia, ensinava que atitudes mentais negativas poderiam envenenar essa natureza etérea. Este conhecimento levou à busca por curas que reequilibrassem esse vitalismo, utilizando elementos externos, como plantas e minerais, que também possuem seu próprio arqueus. Assim, compreendia-se que as propriedades curativas de talismãs e amuletos vinham de sua capacidade de atuar como canais para essa força vital universal. Conhecida também como múmia, um termo utilizado por Paracelsus para definir o veículo da força da vida. Hermeticamente falando, a saúde e a doença não são apenas questões físicas. 7 causas primordiais eram elencadas para as doenças, entre elas espíritos malévolos, desequilíbrio entre o espiritual e o material, atitudes mentais degradantes, a lei do karma, os movimentos celestes, o uso indevido de órgãos ou funções e a presença de substâncias estranhas no corpo. De maneira correspondente, 7 eram as maneiras de combater ou prevenir males, por meio de encantamentos, uso balanceado das capacidades físicas e remoção de impurezas externas, entre outros. Historicamente, von Helmont, um alquimista belga do século XVII, destacou-se ao descrever experiências peculiares com plantas, capazes de alterar a consciência e forçar uma função temporariamente paralisada do sistema nervoso cerebroespinal, levando a um aumento da atividade do sistema nervoso simpático e do plexo solar. Outro aspecto da compreensão dos complexos sistemas energéticos que compõem o ser humano. Essa visão holística da medicina alquímica sugere um tecido cósmico onde cada elemento, visível ou não, é parte integrante de uma trama maior, influenciando a saúde e o bem-estar de todo o ser. Ao compreendermos essa interconectividade, transmutamos o conhecimento em sabedoria. Um dos alvos principais da alquimia hermética e desta jornada singular pelo conhecimento oculto das eras. Imagine-se na antiguidade, quando a arte de curar não era apenas ciência, era também magia e mistério. Neste momento, estamos desbravando 7 métodos ancestrais de cura, conforme descritos em O Conhecimento Secreto de Todas as Eras. E essas práticas revelam uma era em que o corpo e o cosmo eram intrinsecamente ligados. Primeiro, mergulhamos na cura por meio da vibração. Sons, cantos, nomes sagrados e música buscavam restabelecer a harmonia no corpo do enfermo. A cor também tinha seu papel, com a exposição a diferentes cores influenciado o bem-estar do paciente, antecipando o que hoje começamos a reconhecer como terapia por cores. A segunda forma de cura associava talismãs e amuletos aos planetas e à saúde humana. Com uma lógica alinhada à astronomia, os antigos criavam talismãs de metais específicos para atrair ou repelir influências planetárias, visando reequilibrar o corpo. Por exemplo, uma deficiência em ferro relacionada a Marte poderia ser tratada com um talismã que trouxesse a energia desse planeta ao paciente. O terceiro método era baseado no uso de ervas e plantas simples. Ao invés de medicamentos minerais, os médicos antigos prescreviam ervas ligadas aos planetas, atuando como antídotos das doenças diagnosticadas pela influência astral.
Adentrando o quarto caminho, encontramos a cura pela fé e oração, com a crença na intervenção divina, na mitigação do sofrimento humano. Porém, como Paracelso apontou, a fé, sendo um remédio potente, era rara e poucos possuíam o necessário para que fosse eficaz. O quinto método coloca a prevenção acima da cura. A antiga sabedoria entendia que a saúde era o estado natural e que a doença vinha da negligência às leis da natureza. Assim, a regulação da dieta e dos hábitos diários eram fundamentais para manter a saúde. Como sexto método, a prática médica incluía sangrias, purgações e outros tratamentos, que, embora úteis, eram perigosos em excesso e levaram muitos ao túmulo prematuramente. A obra também menciona Nicholas Culpeper, médico e herbalista, que se destacou por sua abordagem de cura através das ervas e sua correlação com a astrologia. Cada erva, segundo ele, estava sob a jurisdição de um planeta ou astro e podia curar as doenças relacionadas a ele. Num olhar mais amplo, os antigos viam as ervas com uma reverência espiritual, um presente dos deuses para curar e evoluir. E não é de se estranhar, pois a eficácia de certos remédios à base de ervas antigamente é, em certos aspectos, um enigma até hoje. Por fim, abordamos os rituais e segredos das ordens iniciáticas, onde ungüentos e poções eram preparados com cerimônias que aumentavam seu poder curativo. Aqui, também tocamos na capacidade de induzir estados alterados de consciência por meio de ervas, que era parte integrante das iniciações místicas. Cada pedaço desta narrativa desvenda um pouco do vasto e sofisticado conhecimento que os antigos possuíam sobre o corpo humano e suas conexões com o universo, um conhecimento que sobreviveu em fragmentos, mas que em sua essência, ainda hoje cativa a nossa curiosidade e fascínio pela sabedoria de uma época onde a ciência e o sagrado dançavam lado a lado. No cerne de tudo, o universo visível é apenas uma fração da realidade completa, e as filosofias ancestrais refletem essa verdade através da complexidade da constituição humana, indo além do corpo físico. Os médicos modernos, frequentemente focados no tratamento de sintomas, muitas vezes negligenciam as intrigantes camadas superiores do ser, algo que não escapou ao olhar crítico de Paracelsus no passado. Ele diferenciou a magia que trata as causas invisíveis das doenças da mera manipulação de efeitos externos, que se confunde com charlatanismo. Percebemos então que a doença não é algo natural, mas sim um sinal de desequilíbrio entre os órgãos ou tecidos. A saúde duradoura só pode ser alcançada com a restauração dessa harmonia. Na medicina hermética, por exemplo, reconheciam-se perturbações espirituais e psicofísicas como fatores centrais para o surgimento de doenças físicas. Curas eram realizadas usando terapias baseadas em sugestão e outros métodos espirituais pelos antigos sacerdotes médicos. Os xamãs americanos, utilizando danças místicas, invocações e amuletos, e os sacerdotes egípcios, através de rituais e mantras, moviam forças invisíveis para curar. Essas práticas, embora desprovidas da ciência médica moderna, alcançavam resultados extraordinários. A antiga compreensão dos egípcios e brahmanes sobre o princípio da vibroterapia é particularmente impressionante. Eles sabiam como influenciar o corpo e a mente com vibrações criadas pelos sons de cânticos e mantras. Esses sons, com sua poderosa ressonância, também estimulavam centros latentes de consciência e elevavam a sensibilidade do indivíduo. A magia da palavra e a dinâmica do som são enfatizadas na importância do verbo em várias tradições, evidenciando a crença no poder formativo do som. Tal princípio é enfatizado em conceitos místicos como o nome divino e o Aum do hinduísmo. Não é raro encontrar na história a repetição de conhecimentos que, embora hoje considerados novos pela ciência, já eram familiares aos sábios da antiguidade. Assim, a perda de registros antigos por conflitos e destruições privou a humanidade de sabedoria vital, possivelmente capaz de solucionar muitos dos problemas atuais. A transmissão desses conhecimentos esotéricos tem frequentemente guardado em si mesma uma história de ocultação e revelação.